Olá, meus amigos, meus alunos, tudo bem? Tanto você aí da Perimetral como você do Homero, sabe que estou com muita saudade de vocês. Eu gravei esse vídeo um pouco antes, sou com o conteúdo, mas ele ficou muito longo e eu vou ver se eu faço de uma forma mais clara, mais rápida, né? Não clara, mas mais rápida, para não ficar um vídeo muito comprido como ficou o outro, tá bom? Nós vamos estudar um assunto muito interessante, tá? E eu já vou pedindo desculpa aí porque a imagem está escura, porque ainda não consegui resolver esse problema de iluminação aqui durante o dia. À noite até que fica bom a imagem, mas durante o dia, com o sol batendo aqui na janela, eu não tenho uma luz aqui para me iluminar e no fim acaba não ficando legal. Mas dá para vocês terem aí uma ideia, né, de como eu estou nesse tempo de quarentena, certo? Ainda bem que está meio escuro, não dá para ver que eu estou sem fazer abaro e por aí vai, certo? Mas vamos deixar de conversa, senão o vídeo fica longo. Vamos direto agora, vou dar aqui o comando e nós já vamos para a nossa primeira tela, que é noções de estatística, o assunto que nós vamos estudar hoje. E dentro das noções de estatística, nós vamos ver tabelas e gráficos. Uma informação muito importante que nós precisamos ter nesse tempo em que somos bombardeados por informações, tabelas e gráficos nos ajuda a compreender melhor as informações que a gente recebe. O que é uma tabela? Tabela é um quadro, né, que resume um conjunto de observações ou informações. Na verdade, a tabela ela existe para trazer a informação de uma forma mais clara e mais rápida, né? Então a gente faz tabela para tudo. Tabela de alunos, tabela do campeonato, tabela para tudo. Isso para ficar mais fácil a visualização, né? Vamos compreender como é que se constrói, ou seja, o que há numa tabela, né? Então, uma tabela compõe-se de corpo. O corpo da tabela são as linhas e as colunas. O cabeçalho, que é a informação que vem dentro da tabela, na primeira linha, é a parte da tabela que especifica o conteúdo de cada coluna. Também temos a chamada coluna indicadora em alguns casos. Existe a coluna indicadora que especifica o que está em cada linha. Daqui a pouco, com os exemplos, vocês vão ver aí, tá bom? As linhas, elas estão na horizontal e as colunas estão na vertical. Toda a tabela ela tem que ter um título, ou seja, uma informação que diz, olha, o que é essa tabela? O que ela está trazendo para mim? O que ela representa, né? Então, o título ele é o conjunto de informações as mais completas possíveis para que a pessoa olhe a tabela e saiba, né, do que se trata, tá certo? Há ainda de considerar os elementos complementares da tabela que são a fonte, as notas e as chamadas colocadas de preferência no rodapé. Geralmente é aquela letrinha pequena que vem embaixo da tabela, que às vezes as pessoas não dão muita bola, mas que é uma informação importante também, que traz ali, né, da onde que aquelas informações da tabela foi tirado, no caso, a fonte da tabela, tá certo? E aqui nós temos um exemplo, né, de uma tabela para a gente fazer aqui uma rápida análise, né? Olha lá em cima, título, não é? Então, vamos ver se eu consigo aqui escrever alguma coisa para destacar, né? Muito bem, o título da tabela, né? Tá aqui, ó, título, certo? Então, essa aqui, ó, produção, deixa eu marcar aqui, ó, esse é o título da tabela, certo? Produção de café no Brasil de 1991 a 95. O cabeçalho é essa parte aqui, essa linha, né, que está aqui, ó, anos e produção, certo? E a coluna, deixa eu colocar aqui numa outra cor, certo? Pô, aqui no preto, né? Certo? Ó. Aqui eu tenho
Opa, gente, escrever no computador não é igual no caderno. Eu tenho uma coluna e tenho duas colunas. E tenho o cabeçalho. E quantas linhas eu tenho, né, abaixo do cabeçalho, né? Eu tenho aqui essa linha, certo? Eu tenho essa primeira linha aqui, tenho essa segunda linha, tenho essa daqui e tenho essa e essa, não é? Ou seja, cada linha, 1991, o que aconteceu em 1991? Aí eu vou olhar a segunda coluna, que é a coluna de produção, e vou ver, olha, foram produzidos 2.535, né, sacas de café, podemos dizer assim, certo? Vezes, não, mas a produção está falando vezes 1.000 toneladas, então é 2.535 vezes 1.000 toneladas, né? Tá certo? De sacas de café em 91. Em 92 foi tanto e tal, e assim vai, não é? Mas isso, a informação aí não é o que é importante para a gente saber o que representa aí na tabela cada informação, né? Eu tenho o título da tabela, que é a produção de café, tá aqui, ó, certo? O título da tabela, certo? Produção de café. Tenho aqui a coluna anos, a coluna produção e as linhas, certo? Com as suas informações. Vamos prosseguir. Olha aqui uma outra tabela, né? Então essa tabela ela tem um título, tá aqui, ó. Distribuição de casos confirmados, né? Tô falando, isso aqui é do coronavírus. Por faixa etária e sexo na Paraíba, até 18/4/2020, tá certo? Então, tá aqui, tenho o cabeçalho, título, cabeçalho, e dentro da tabela eu tenho um rodapé, tem o rodapé da tabela e tem o rodapé fora da tabela, certo? Nota de rodapé, tá certo? Então eu tenho aqui a primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e a quarta coluna. Tenho a primeira linha que é o cabeçalho, tenho a segunda linha que já vem os dados informando e tem a última linha que é o rodapé da tabela que traz o total, né? Tem dois total, tem total aqui e total aqui. É a mesma coisa? Não. Esse total aqui da coluna são a quantidade de cada linha, quantidade total de cada linha. E esse total aqui da última linha, né, do rodapé, é o total de cada coluna, certo? Então, quando chega aqui, é o total do total, certo? Total de tudo. E aqui embaixo, olha, fonte, Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. Ou seja, essa informação aqui, ela vem fora da tabela. Ela diz, olha, esses números foram retirados dessa fonte, né? Quem forneceu essa informação? Foi essa fonte, né? Então, fonte de uma tabela é quem fornece a informação contida nela, tá certo? Vamos agora para os gráficos. O que são gráficos, né? Bem, o gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados estatísticos cujo objetivo é o de produzir no leitor uma impressão mais rápida e viva do fenômeno em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as próprias séries de informações que são dadas, tá certo? Então, os gráficos eles existem para trazer a informação de forma rápida, clara, né, e transparente. Eu tenho aqui alguns tipos de gráfico, que é o gráfico de coluna. A gente vê então que ele é representado justamente por quê? Por colunas. Ele é parecido com o gráfico de barras. A diferença é que o gráfico de colunas são figuras em formas cilíndricas, né? Como se fossem figuras redondas, vamos falar aqui no português se vocês conseguem entender, né? Certo? Então ele mostra que uma evolução, né, das informações através desse tipo de desenho, tá certo? Temos também o gráfico de setor, que é o famoso gráfico de pizza. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico de pizza para a gente entender o que ele representa, né? Olha só, a totalidade da pizza, a pizza inteira,
seria 100%. E cada fatia retirada da pizza, proporcionalmente pelo tamanho dela, representa uma porcentagem tirada do 100%. Então, como exemplo, a gente pode ver nesse gráfico aqui que está estudando as mídias digitais e as mídias tradicionais, ou seja, mídias digitais são os portais, os blogs, né, as redes sociais, e as mídias tradicionais, que é TV, rádio, jornal, correto? E aí a pessoa fez um estudo lá e analisou e viu que qual é o mais utilizado, né? E viu que o pedaço maior são quem? Está aqui dentro, né? É o blog, representa 68%, são os blogs. Então as pessoas se informam mais pelos blogs, ou seja, as mídias digitais. Depois, em segundo lugar, que as pessoas se informam mais são pelos jornais, essa fatia aqui, ó, já bem menor. Em terceiro lugar, vem os portais, que é essa fatia, e a televisão aberta, que por ser 8%, olha, tá vendo? Tem o mesmo tamanho. O jornal é um pouquinho maior, seria um pedacinho de pizza um pouquinho maior que esses outros dois. E o pedaço menor aqui da pizza, né? Ou seja, do gráfico de setor, é as pessoas que se informam pelo rádio. Tá certo? Então, o gráfico de setor ele é aquele gráfico tipo pizza. Ele pode ser apresentado dessa maneira aí, com os pedaços saindo, né, do total, ou então desenhado tudo dentro de uma pizza mesmo, né, sem estar cortado, sem corte, certo? Então a gente vê aqui então um outro exemplo de gráfico de setor, gráfico tipo pizza, com outro tipo de estudo. No caso, olha, se sempre observa, tem o título do gráfico, é importante, às vezes o título aparece em cima, às vezes aparece embaixo. E no caso aqui, olha, só tem os números e o desenho. Ué, o que é isso? 26%? 26% do quê? O que é esse 26%? O que é esse 44%? O que é esse 9%? Aí você tem que vir aqui para a legenda. Geralmente, quando a informação diferente do que está aqui, né, está dentro da própria fatia, dentro do próprio pedaço, quando a informação não está dentro da fatia, a informação vem numa legenda do gráfico, né? Então eu tenho aqui a legenda do gráfico tipo pizza. Essa maior fatia, esse maior pedaço aqui, que representa 44%, eu tenho que ver que cor, como é que ele está pintado, e vir aqui e ver qual representa. Olha, não dá muito para ver não, mas eu sei que esse lilás aqui, meio esbranquiçado, é a parte industrial, certo? Então, a indústria consome mais energia no Brasil do que qualquer outro setor, certo? Depois eu vejo que está em segundo lugar o 26%, eu vejo quem é esse desenho, o que ele representa, e eu vejo que esse desenho representa a parte residencial. Então, as residências vêm em segundo lugar, com 26%. Depois, eu vejo esse de 14%, qual que está nessa cor aqui? Ah, é o comercial. Então, o comércio vem em terceiro lugar e assim por diante, né? O público em quarto e os demais, né? Que não é nenhum desses daqui, nem industrial, nem comercial, nem público, nem residencial, é 7%. Como é que eu sei disso? Olhando o gráfico e também me informando pela legenda, porque toda a informação que está aqui vai me ajudar a tirar as conclusões que o gráfico quer me mostrar, certo? O gráfico de segmento ou de linhas é aquele muito usado, né? Se você é estudante aí do ensino médio ou está chegando no ensino médio, como é o caso dos meus alunos aí do nono ano, pode se acostumando aí, porque a gente vai mexer muito com gráfico, ou então já mexemos com gráfico para quem já está no ensino médio, né? Então, o gráfico, ele é, gráfico de linha é aquele que a gente usava, né, nas aulas lá de matemática, né? Onde a gente aprendia equação não, função de primeiro grau, função de segundo grau e outros tipos de funções, né? A gente fazia em forma de linhas, ou a linha era reta, a linha era curva,
E o gráfico de linhas ele é muito usado pelos meios de comunicação, muito usado na estatística para mostrar a evolução de um determinado fenômeno, né? Por exemplo, a evolução da população dos Estados Unidos de 1840 a 1930, né? Como é que se deu isso aí? Ela cresceu, diminuiu? Então a gente faz um gráfico e observa, olha, e a gente observando pelo gráfico, a gente vê que está crescendo. A leitura do gráfico de linhas ou gráfico de segmento, ela é sempre feita da esquerda para a direita, igual a gente está lendo mesmo, né, uma palavra da esquerda para a direita, né? E aí você observa o comportamento da linha, se ela está crescendo, então ela mostra um crescimento. Se a linha está descendo, mostra um decrescimento, né? Uma diminuição, certo? Muito bem, vamos ver mais um exemplo de gráfico de segmento e de linha, que é esse aqui, onde as linhas elas sobem, desce, sobe, desce, né? No setor financeiro, isso é muito comum aparecer, né? Quando você estuda um fenômeno que não é muito homogêneo, né? Ora ele está lá em cima, ora, por exemplo, a bolsa de valores, ora ela sobe, ora ela desce, o dólar é a mesma coisa. Então, se você for fazer um estudo disso e colocar num gráfico, você vai ter um gráfico parecido com esse, né? Subindo em determinado momento, depois ele sobe um pouquinho, depois ele diminui, depois ele sobe bastante, depois ele diminui. Ou seja, a evolução do gráfico mostra que há uma irregularidade, tá certo? E os gráficos de segmento de linhas, eles são muito importantes para mostrar esse tipo de fenômeno, não é? Temos aqui, por exemplo, no caso da Covid-19, olha, eu trouxe para vocês um gráfico para a gente ver, certo? O caso de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, como se deu no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de Guarulhos, de uma maneira particular, né? Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né? Então a gente pode observar que esse estudo foi feito, olha, tem aqui, né, o título, e aqui diz, ó, maio, essa linha da horizontal, e aqui a linha da vertical seria o que? A quantidade, né, de casos por cada 100 mil habitantes, certo? Então, a gente observa que no dia 1º de maio, eu tinha olha, outra coisa, a legenda azul, a linha azul representa o estado do Brasil todo, menos o estado de São Paulo, né? São Paulo está sendo estudado à parte. O estado de São Paulo é a linha laranja, então representa o estado de São Paulo inteirinho, certo? E a linha cinza, a cidade de Guarulhos, tá certo? Então, a gente observando os casos. Desculpa, aqui na linha laranja não é o estado de São Paulo, é a cidade de São Paulo. E a linha cinza, a cidade de Guarulhos. E a linha azul, o estado de São Paulo, né? Menos, logicamente, esses dois aqui, certo? Aliás, desculpa, a linha azul é o Brasil, menos esses dois aqui, menos São Paulo e menos Guarulhos, certo? Então, a gente observa que no dia 1º de maio, quantos casos a cada 100 mil habitantes teve no estado de São Paulo. Para cada 100 mil habitantes, teve 66 casos. Isso na cidade de São Paulo. Na cidade de Guarulhos, que é cinza, teve 41 casos para cada 100 mil habitantes. E no Brasil inteiro, para cada 100 mil habitantes, teve 43 casos, ou seja, só São Paulo, a cidade de São Paulo, teve mais casos que no restante do Brasil. E isso mostrou que foi evoluindo até chegar no dia 17 de maio, quando teve 136 casos de Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Isso só em São Paulo. Já no Brasil, tirando São Paulo,
ficou 115 casos para cada 100 mil habitantes. Então a gente observa que só São Paulo tem mais casos que o restante do Brasil, né? Como é que eu sei disso? Né? O gráfico, ele mostra a realidade. Ele não está favorável nem contra ninguém, ele apenas apresenta a informação conforme o estudo foi feito. Se você discordar do gráfico, aí você tem que discordar do estudo. Quem fez o estudo errou em alguma coisa, mas o gráfico ele só aponta a informação, tá certo? E ele traz essa informação para que a pessoa analise. O gráfico de barras é aquele também que a gente vê muito parecido com o gráfico de colunas, só que são barras. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente está vendo aí, são barras verticais, ou seja, quando as barras estão em pés, é um gráfico de barra vertical. Quando as barras estão deitadas, certo? A evolução aqui, olha, certo? Está indo para a direita, ou seja, está na horizontal, está deitado, aí é um gráfico de barras horizontal. Os pictogramas é um gráfico interessante, né? Eles são até mais bonitos, por isso que é muito usado nas revistas, nos jornais, principalmente na televisão, eles mostram um gráfico em forma de pictograma, a evolução desses gráficos, né? Pictogramas são figuras, desenhos usados para ilustrar uma informação. Então veja esse pictograma aqui que mostra, né, o rendimento per capita das famílias e a frequência na escola. Então a gente vê que quanto mais a família tem um rendimento econômico melhor, mais as crianças estão na escola, certo? E na faixa etária, né, quanto maior, é que está na ordem decrescente, ele vai pegando dos 15 aos 17, depois dos 7 aos 12, depois dos 4 aos 6 e depois dos 0 aos 3 anos, a gente observa que a faixa etária em que as pessoas estão mais na escola é dos 7 aos 14 anos. E a faixa etária que as pessoas estão menos na escola é dos 0 aos 3 anos, ou seja, na escola ou na creche, né? Nesse caso aqui seria uma creche. Olha só, e aí os fatores são enormes, é uma coisa que precisa ser estudada, por que isso está acontecendo. Ou seja, o gráfico ele mostra uma realidade e aponta para as pessoas, olha, a realidade é essa. Agora veja, analise por que essa realidade está desse jeito e o que precisa ser feito, né, para mudar, para melhorar ou para manter essa realidade, certo? Esse é o papel do gráfico, mostrar a informação de uma forma mais clara para que as pessoas possam, com essas informações, tomar as decisões que lhe cabe tomar, né? Isso pode ser governo individualmente ou os próprios indivíduos e por aí vai, né? E um outro exemplo de pictograma foi os gastos do mês realizado por uma determinada pessoa. Você vê que ele fez lá um gráfico e resolveu pôr umas figurinhas para ver, né, aonde estava indo o dinheiro dele, os gastos, né? E aí, colocando aí em forma de desenho, olha, prestação do carro, seria essa figura do carrinho, gasto com cartão de crédito, a figura de um cartão, gasto com celular, gasto outros gastos, ele colocou um cifrão, tá certo? E aí a gente olhando esse gráfico, eu pergunto, aonde que a pessoa mais está gastando o seu dinheiro? E a resposta está na prestação do carro, né? Depois, em segundo lugar, vem os outros gastos, né, com outras despesas variadas, gastando com cartão de crédito também, vem em terceiro lugar, e onde ele menos gasta é com o celular, né? Então, esse gráfico aí fala, peraí, gente, eu tenho que dar uma estudada aí, eu estou gastando muito com a prestação do carro. Então, o que eu tenho que fazer? Vou renegociar essa prestação? Vou vender o carro? Vou comprar um carro mais barato, né? Sei lá. Ou seja, o gráfico vai traz a informação para ele e aí a decisão, né, cabe a cada um que está olhando o gráfico, né, a quem se interessar, possa, vamos dizer assim, tomar a decisão que tenha que ser tomada, né? Tá certo? Pessoal, o vídeo ficou um pouquinho comprido aí. Eu estou olhando aí pelo tempo, já vamos para 25 minutos, mas
foi o que eu consegui aí passar para vocês, tá certo? Eu quero agradecer aí aos meus alunos aí que estão fazendo as atividades. Essa atividade de estatística eu vou estar colocando para os alunos da Perimetral lá no Google Sala de Aula. Só você procurar lá, você vai ver a sua atividade. E para os alunos do Homero, eu vou estar colocando embaixo desse vídeo aí, na sequência aí no WhatsApp, vou estar colocando o link da atividade que vocês deverão fazer desse estudo de hoje. E não esqueça também que a atividade, né, para os alunos do Homero, a atividade que eu coloquei a semana passada, eu estou abrindo novamente o link para que você possa fazer também. Faça todas as suas atividades para que a gente possa, quando voltar aí as aulas presenciais, não ficar muito perdido. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e cuide-se, porque a Covid ainda não acabou, tá certo? Fiquem com Deus, gente, e um abraço a todo mundo.